Bem-vindos ao canal, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre a obra Sombra sobre o Rio Hudson, de Isaac Bashevis Singer. Essa obra foi escrita em Yiddish, foi traduzida bem depois de escrita. Esse autor tem muitas obras, tem muita coisa escrita. Ele veio de uma tradição, de uma cultura de Yiddish da Europa. Ele veio exatamente da Polônia, mas essa língua era falada em várias regiões da Europa Central e do leste europeu. Então, assim, uma cultura de um mundo à parte das comunidades judaicas, e ele tinha muita informação sobre isso, porque era pertencente a essa cultura. Foi para os Estados Unidos logo no período pouco antes da ascensão, durante a ascensão do nazismo e a expansão da Alemanha nazista. Então ele, de certa maneira, escapou das garras do nazismo. Isso está muito refletido nessa obra aqui. Ele trata bastante do antissemitismo em outras obras. É comum ele tratar do antissemitismo. O antissemitismo é algo muito antigo e muito atual, como vários outros preconceitos, né? Que são tão danosos para a sociedade, para o mundo. Infelizmente, esses preconceitos persistem. Esses preconceitos que acabam se traduzindo em muita violência, infelizmente. Esse livro aqui ele tem algumas vantagens. Ele é um livro, é uma literatura de excelente qualidade, é excelente literatura, e ele é um livro barato. Eu fiz questão de verificar nos sebos virtuais, ele é um livro bastante barato, tá? Bastante acessível. É uma leitura densa, muito densa, mas é leve. É uma contradição aqui, porque ela é muito densa, mas ela é muito leve, ela é muito acessível. No início, a gente tem uma certa... É mais difícil o início, porque são muitos personagens, os nomes são bem diferentes, né? Então, assim, a gente vai demorar um pouquinho para ir se situando, mas isso vai acontecendo naturalmente. Então, assim, vale muito a pena, porque é uma obra de excelente qualidade, como eu disse para vocês, e vai tomar um pouquinho de tempo, porque são mais de 500 páginas de leitura aqui. Ele trata de uma comunidade judaica, quase todos falantes de Yiddish, que fugiram do Holocausto, fugiram das terras de sangue, que foram as terras devastadas pelo nazismo e pelo comunismo durante a partir da década de 30, né, e especificamente com a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai tratar dessa comunidade que emigrou para os Estados Unidos, especificamente Nova York, e está enfrentando vários dilemas, vários traumas que levaram desse contexto do sofrimento e de ter escapado do extermínio. Porque muitos aqui vão se sentir culpados por terem escapado, enquanto que toda a família foi morta, foi destruída, especialmente pelo nazismo, né? Então essas pessoas ficam questionando se merecem esse benefício de terem escapado. Há uma reflexão sobre a existência ou não de Deus, né? Há muita espiritualidade na obra, há muita reflexão sobre isso, como Deus, especificamente os judeus mais religiosos, vamos pensar como que Deus permitiu que isso tudo acontecesse, um horror tão grande desse acontecesse. Então eles fazem essas reflexões, fazem reflexões sobre a morte, se a morte é apenas uma passagem ou se é um grande mergulho no nada. Fazem reflexões filosóficas, porque o autor é bastante instruído. Os personagens são pessoas muito instruídas, então eles fazem essas discussões, essas reflexões. Todos os personagens são bem interessantes. Mesmo aqueles que a gente, a princípio, no olhar de um outro personagem, seja meio desqualificado, à medida que a obra centra e aborda esse personagem a partir de dentro, da perspectiva dele mesmo, ele se torna bastante interessante para a gente entender certas motivações, certos atos, né? Nós temos um casal central aqui, que é a Anna e o Green. Esse camarada, ele é bastante mulherengo. Isso traz para ele um sofrimento muito grande, né? E é cheio de reviravoltas esse relacionamento. Cheio de reviravoltas. A gente vai se surpreender. Até no final a gente vai ter surpresas aqui ligadas às reviravoltas
desse casal e desses personagens. Então, assim, o livro não se estabiliza, a obra não se estabiliza, ela vai trazendo novidades. Cada um tem um pecado escondido, uma culpa específica. Algumas são assim, a gente nem consegue assimilar direito, mas, por exemplo, tem um caso de um médico aqui que ele foi abandonado pela mulher no período da ascensão do nazismo. Ela o abandonou com as leis de sangue lá da Alemanha. Ela o abandonou para se casar com um oficial nazista. A Alemanha perdeu a guerra, esse oficial foi morto na Rússia, e ela foi para os Estados Unidos também. E ele esconde isso de todo mundo, porque ele quer voltar para ela, ele quer perdoar essa mulher, mas ele fica nessa dúvida, nessa grande divisão interior, se ele perdoa ou não essa mulher. Inclusive, ela tem uma filha com ele também. A filha faz questão de externar esse sentimento por esse pai. Então, assim, ele fica muito devastado por essa angústia, por essa dúvida. Assim, então, todos os personagens vivem com isso, confrontam a própria existência com o passado, com o que aconteceu. É uma constatação de que as ideologias que surgiram, que prosperaram no século XX, elas foram verdadeiras religiões seculares. Essas religiões exigiram um tipo de devoção muito mais intenso do que as antigas religiões, especificamente o comunismo e o nazismo aqui, são equiparados, embora a intensidade da destruição do nazismo é destacada como muito maior do que a do comunismo. Mas ele equipara os dois, o autor equipara essas duas ideologias, esses dois movimentos extremamente destrutivos, o quanto eles fizeram mal ao povo judeu. Isso é uma perspectiva do autor, o autor tem essa perspectiva, ele não tem ilusões quanto a isso. É um período em que, o período que ele trata é o pós-guerra quase imediato, que os Estados Unidos está experimentando um crescimento econômico vertiginoso. Então aqui a questão do dinheiro em Nova York, e muitos desses judeus estão ganhando muito dinheiro, o quanto a identidade deles é afetada por essa riqueza nova. Pessoas que saíram de aldeias que pareciam paradas no tempo, e de repente estão vivendo numa metrópole com todas as novidades e modernidades de um progresso assim, que está se acelerando e com muita riqueza material. Então, muitos aqui acreditam que essa riqueza material excessiva, essa abundância exagerada de bens, no mundo cosmopolita aqui de Nova York, destrua a identidade deles. Então, eles estão a todo momento lidando com essa questão da identidade. Ele não perdoa quase nada aqui nessas afirmações que ele faz. E há uma tese central aqui, que é a ideia de que o mundo moderno é o submundo, é um mundo inferior, no sentido de que ele destrói a religião, não é o mundo verdadeiro, sabe? Então, aqui ele lida muito com os enigmas espirituais. A gente não conhece exatamente o que acontece no mundo espiritual, e também com o mundo do átomo, com o mundo das conquistas científicas, que também trazem muitos enigmas para o homem. Então, um homem, os seres humanos aqui defrontados com enigmas que não cessam, enigmas antigos e enigmas novos. É interessante, vale a pena, como eu disse para vocês, é excelente literatura, é acessível pela questão do preço. Então, se vocês quem não conhece esse autor, vale a pena começar por essa obra. Tem muita coisa dele traduzida no Brasil. Ele trata muito assim da perseguição aos judeus, as perseguições que aconteceram contra os judeus no século XVII na Europa Central. Fala muito disso em outras obras. Aqui ele cita de passagem essas perseguições anteriores, mas vale a pena conhecer esse autor, vale a pena conhecer por essa obra, se vocês tiverem oportunidade. Eu recomendo muito esse livro. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.